Bom dia, sejam bem-vindos. O meu nome é Diogo Vidal Silva, comigo tenho o Pedro Filipe Maia, diretor de conteúdos do 00. Bom dia, Pedro. Bom dia. Hoje o tema centra-se em Martin Anselmi, acaba por ser um dos grandes focos no universo azul e branco nos últimos dias. O que é que tens para nos dizer sobre as primeiras impressões deste treinador argentino que pretende, obviamente, revolucionar um pouco o Futebol Clube do Porto? Bom dia, Diogo. É uma primeira impressão que no universo esportista parece ter caído de forma muito positiva. Um treinador que veio dar uma palavra mais espanhola, mais argentina, mas alguma ilusão ao mundo azul e branco depois das últimas semanas. E a apresentação serviu um bocadinho também para perceber o caráter do treinador, a forma como ele comunica, e os sinais são positivos. Parece um treinador que veio e que conseguiu o objetivo que André Vilas-Boas acabou por confessar, dar aqui este abanão, este toque de liderança e de positividade, digamos assim, que o Futebol Clube do Porto parecia estar a precisar, e esse objetivo foi conseguido. Anselmi quebra aqui um ciclo de treinadores portugueses. O último estrangeiro tinha sido Lopetegui, e Anselmi vem preencher esta lacuna, digamos assim. E o Vilas-Boas descreve-o, parece-me muito bem, quando diz que é um treinador de um perfil mais emocional. E eu acho que isto se liga muito bem com o Porto, com o tipo de clube e de massa associativa que o Porto tem. Este perfil emocional e depois a promessa do futebol ofensivo, e aí, obviamente, temos que crer no que já vimos das suas equipas anteriores, sobretudo o Independiente del Valle e o Cruz Azul, e também das ideias que ele já foi transmitindo e das suas ideias e sobretudo das suas referências. Bielsa, Guardiola, são os grandes ídolos deste treinador e, portanto, podemos crer que vai querer transmitir isso também aqui no Futebol Clube do Porto. De resto, uma primeira impressão muito positiva, sobretudo em termos de comunicação, agregador, fresco, sempre com um olhar positivo, uma comunicação mesmo não verbal muito positiva, muito a querer saber o nome dos jornalistas, a querer responder, a não fugir às perguntas, a querer esclarecer ao máximo tudo aquilo que os jornalistas queriam saber, não revelando, obviamente, demasiado. O próprio André Vilas-Boas lhe deu essa achega de não revelar demasiado a forma como quer jogar, mas pareceu uma primeira impressão, sobretudo de quem é adepto do Futebol Clube do Porto, bastante positiva. Mais um detalhe é que ele teve a preocupação de ir buscar as referências argentinas do Porto do passado, que chegou a falar até do nome do Bellucci, porque foi um jogador do Newell's, que é o seu clube na Argentina, e portanto um treinador que veio preparado e pareceu-me à altura do desafio que vai ter. A apresentação foi no Futebol Clube do Porto, mas ele não deixou de tirar um tempinho para falar do Cruz Azul. Pergunto-te até que ponto é que também foi positivo dedicar este tempo ao antigo clube? Foi estranho perceber que ele ia dedicar uma grande parte do seu discurso inicial ao Cruz Azul, mas percebe-se, obviamente, o contexto. Ele não teve a oportunidade de se despedir do anterior clube devido a este litígio. Saiu a mal, segundo se sabe e segundo também é público. A rescisão não foi amigável, tal como o Porto e o próprio Anselmi esperavam até determinada altura. E apesar de ter sido estranho, não é normal ver um treinador dedicar tanto tempo ao seu anterior clube, mais do que uma frase de agradecimento. Ele teve um discurso preparado. Li que poderia ter sido um discurso preparado pelos seus advogados também, e por isso ele ter lido esse discurso para não ter ali possibilidade de errar no discurso e de dar argumentos ao anterior clube para até no processo que vai decorrer de rescisão na FIFA e no TAS as coisas poderem ter ali palavras ou alguma parte do discurso que fosse mal interpretado ou que pudesse ser alvo de interpretação de um advogado, de complicar ainda mais o processo, digamos assim, e por isso se percebe que ele tenha dedicado tanto tempo a fechar esse capítulo, e ele acaba mesmo a leitura do discurso dizendo: ok, ponto final na minha ligação ao Cruz Azul, a partir de agora sim podemos falar do Futebol Clube do Porto. Portanto, percebe-se que ele queira ter deixado essa pedra em cima do assunto, porque, segundo ele, tinha pedido uma conferência de despedida do Cruz Azul que não lhe foi concedida, obviamente por essa relação se ter desgastado e rompido nas últimas horas. Segundo o Anselmi e o Porto, havia um acordo que foi desrespeitado depois pelo Cruz Azul e que houve novas exigências que complicaram tudo. Portanto, agora o processo vai decorrer, mas Anselmi teve bem. Aliás, essas palavras até tiveram repercussão no México e foram bastante discutidas. No México, obviamente, a versão é diferente e há muita gente a criticar Anselmi
por ter dito que o modus operandi do Cruz Azul já é conhecido, por ter colocado em causa até a forma como o clube estava de boa fé nas negociações, por dizer que o clube colocou em causa o seu caráter também e a sua palavra, por ter difamado o treinador, segundo as palavras do próprio. Portanto, era importante que este discurso, que se ouvisse a versão de Anselmi, e agora, obviamente, as coisas vão correr o processo legal que estará associado a esta rescisão não amigável, digamos assim, de Anselmi por parte do Cruz Azul. Com tudo esclarecido, agora é o futuro no Futebol Clube do Porto. Quais é que são as principais ideias que foram reveladas pelo argentino? Olhando para as palavras que ele próprio disse, há uma frase que eu cativei, que foi um futebol de vantagens, futebol de vantagens numéricas. Isto em termos ofensivos, que é aquilo se calhar que está mais a deixar os adeptos do Porto com maior curiosidade e maior água na boca. Aquela ideia de, mais uma vez, Bielsa e Guardiola, de o futebol ofensivo ser um futebol um bocadinho mais anárquico em termos de posições. Não há uma estrutura rígida, ele próprio disse. Ofensivamente não gosto de limitar os jogadores e procuramos um futebol de vantagens e de procurar o homem livre. Portanto, podemos esperar, se calhar, e por estas palavras vamos deduzir isso, podemos esperar um Porto muito dinâmico do meio campo para a frente e com pouca rigidez ofensiva. Guardiola apareceu muito assim, Bielsa também, em que o jogo se desenrola de um lado e as peças se mexem de outro para procurar homens livres, para procurar destabilizar as defensivas adversárias. O futebol é um bocadinho assim, todo assim, mas há ideias um bocadinho mais arriscadas e parece-me que o Anselmi vai querer ofensivamente ser um treinador um bocadinho mais de risco e um bocadinho mais de um carnaval ofensivo, digamos assim. Por outro lado, disse que defensivamente gosta das coisas muito mais organizadas, gosta que os jogadores entendam perfeitamente onde é que está a descompensação, quem é que tem que defender em determinadas situações e por isso estas são as principais ideias dele. Eu acho que vamos esperar um Porto com estruturas ofensivas muito, muito dinâmicas. Ele não desvendou se vai ou não já adaptar a sua tática favorita, que é um 3-5-2 ou um 3-4-1-2, é assim que ele gosta de jogar. Por exemplo, o último caso que tivemos assim foi o Ruben Amorim, que acabou por destabilizar duas equipas, entre aspas, foi para o Manchester e aplicou logo a tática favorita, os três centrais. O contrário aconteceu, por exemplo, com o Rui Borges quando assume o Sporting, em que desfaz uma tática que já vinha de há vários anos do Sporting, aplicando a sua ideia de jogo. Parece-me, até por esta lógica, que Anselmi vai querer a mesma coisa, aplicar a sua tática favorita. Mas como ele próprio diz, o futebol os sistemas são para começar o jogo, porque depois daí para a frente é muito dinâmico e começando com três, como ele próprio disse, se um central avançar para o meio, já só se constrói a 2, ou se um médio baixar para construir entre os centrais, já se constrói a 3 ou a 5. Portanto, mais do que um sistema é a ideia de jogo e aí vai exigir muito treino, porque o Porto tem muito poucos dias para preparar, sobretudo o próximo jogo, e vai exigir muita hora de treino para que se veja, se calhar, uma estrutura do Porto à imagem de Anselmi, que vai ter que aplicar muitas horas e muito conteúdo aos jogadores. Ele disse também, e é uma última ideia que deixo, é que gosta de jogadores que entendam a sua ideia e que a absorvam. Portanto, vai ter este desafio de apanhar um grupo diferente e de ter que passar aos jogadores esse conteúdo e que eles o interpretem da melhor forma. Portanto, vamos ver como corre os próximos dias. Tem-se muito também falado do plantel do Porto, que é escasso, que é insuficiente para lutar por todas as competições. Agora, com um novo treinador, até que ponto é que era importante a direção do Futebol Clube do Porto também ajustar conforme o que o mercado de transferências pode ou não garantir a Anselmi? Em termos financeiros, sabe-se que o Porto não está nas melhores alturas e por isso não é de esperar que haja um reforço sonante. Agora, em termos de posições, provavelmente Anselmi vai querer ajustar, sobretudo se avançar já para este sistema de três centrais, provavelmente vai querer avançar para reforçar posições cirúrgicas, nomeadamente a defesa central, não sabendo como está Ivan Marcano, que está já a regressar, teve um pequeno revés agora no regresso, mas estará já para regressar. Já é um jogador veterano, que apesar da sua experiência esteve muito tempo parado. Quando sai por lesão, estava numa fase boa da sua carreira, com Sérgio Conceição, mas agora é completamente incógnita a forma como está Marcano, sobretudo para quem vê de fora. Parece uma posição que poderá ser reforçada neste mercado de inverno. O Martín Anselmi disse uma coisa muito interessante, é que
Ele quer ser prudente na abordagem a este novo plantel, até porque os futebolistas são um contexto. Melhora-os ou piora-os em função do contexto que eles estão. Esta foi uma frase de Martin Anselmi que foi muito interessante e, neste momento, obviamente, já vimos uma versão e um contexto do Porto. Neste momento, o contexto é desfavorável a qualquer talento que haja no plantel, porque há uma desconfiança grande, há uma moral completamente em baixa, os jogadores não estão a conseguir exprimir o seu futebol e acho que esta é a primeira missão de Anselmi. Reforços a virem, eu acho que esta conversa já foi tida muitas vezes. Provavelmente os grandes reforços do Porto poderão estar até dentro do plantel. Alan Varela, se subir a forma e se o treinador argentino conseguir fazer do seu compatriota um jogador mais confiante e melhorar um bocadinho os seus níveis, poderá ser peça-chave neste sistema de jogo do Futebol Clube do Porto. Portanto, é importante que Anselmi avalie bem o plantel e que as contratações sejam cirúrgicas. Vamos ver o que é que o Porto vai fazer neste mercado, mas sobretudo a posição de defesa central pode ser aqui uma exigência de Martin Anselmi neste mercado. Pedro, por fim, que calendário é que terá Martin Anselmi nos próximos jogos? Um calendário que começa já com a Liga Europa, esta quinta-feira, vai jogar frente ao Maccabi fora de casa e aqui é importante referenciar isto, o Porto vai ter praticamente só um dia de preparação, porque no dia da apresentação do treinador o treino foi de recuperação, como ele próprio mencionou. Ele próprio disse que no dia seguinte, no dia que estamos a gravar este conteúdo, será um dia de praticamente meio dia de recuperação, o treino não pode ser muito intenso e depois terá a quarta-feira para preparar o jogo a sério e para passar uma ideia de jogo que o treinador disse que queria já passar aos jogadores, portanto vai querer já mudar as dinâmicas da equipa do Porto em função das suas próprias ideias. Tem um dia para o fazer ou dois no limite, o que é muito pouco numa equipa de futebol. Provavelmente a sua missão principal será reerguer a moral desta equipa do Porto para tentar ganhar um jogo vital para seguir em frente para o play-off da Liga Europa. Depois, segunda-feira, jogará frente ao Rio Ave fora de casa. Rio Ave que nos últimos 5 jogos só perdeu com o Sporting em casa e por isso é um desafio difícil no estádio dos Arcos. E depois no dia 9, no domingo, vai jogar contra o Sporting, o jogo que ditará se o Porto estará dentro ou fora da corrida pelo título nacional. Portanto, é um calendário muito exigente nestes primeiros 3 jogos, em praticamente uma semana. Vai ter aqui, ou em 2 semanas, vai ter aqui 3 jogos importantíssimos, 2 deles decisivos na época do Porto, sobretudo na Liga Europa e no campeonato. Portanto, é um desafio para testar já a competência e a qualidade de Martin Anselmi. Eu fiz aqui um exercício que desafio quem nos segue a fazer também no nosso Squad Builder, na secção de passatempos do 00, que era fazer a equipa que o Porto poderá apresentar, a equipa mais competente num sistema de 3 centrais e que podemos partilhar também, mas desafio todos a fazerem esse exercício e a partilharem também nas redes sociais com a nossa menção. Um possível 11 para a primeira discussão do Futebol Clube Porto esta temporada seria com Diogo Costa na baliza, depois uns 3 centrais com Tiago Jaló, Néuan Pérez e Otávio. Lateral direita, o melhor para mim para fazer a função de ala seria Martim, que está lesionado e portanto João Mário poderá ocupar essa posição no início, mas Martim provavelmente será a opção mais utilizada. Meio campo, grandes dúvidas, porque o Porto tem muitas e boas soluções para essa posição, mas provavelmente Alan Varela como o equilíbrio mais defensivo com Nico e Fábio Vieira, o Anderson Galeno a fazer o corredor esquerdo, na frente Samu claramente titular e depois também a dúvida se poderá ser Namazo. Eu gostava de ver PP numa posição um bocadinho mais de falso avançado, de número 10, nessa tal lógica que o próprio Anselmi disse, que os jogadores vão saltar estruturas durante o jogo, tanto a atacar como a defender, mas sobretudo a atacar. Mas é um exercício que todos podem fazer e partilhar connosco para dar a melhor ideia para Martin Anselmi seguir. Obrigado, Pedro. O Martin Anselmi foi o ponto central do tema dia desta terça-feira, mas não se esqueça, hoje podem ainda assistir a novo episódio de Primeiras Senhoras, podcast dedicado ao futebol feminino e também ao podcast 5x4 dedicado ao futsal.